hoje nós vamos estudar um pouquinho no livro de português, o texto da página 25. Então eu convido vocês para que vocês possam abrir o livro na página 25, sentar em um local aconchegante, silencioso, para que nós possamos fazer a leitura do texto. Então tia Lete vai começar a fazer a leitura e vocês me acompanham daí, tá bom? O título do texto: A roupa nova do imperador. Há muito tempo viveu um imperador que gostava tanto, mas tanto de se vestir bem, que todo o dinheiro dele ia embora com roupa nova. Ele não queria saber de discutir problemas de soldados, nem de ir ao teatro, nem de passeio pela floresta. Só se fosse para mostrar alguma roupa nova. Ele tinha uma túnica para cada hora do dia, e em vez de dizer o rei está em reunião, as pessoas viviam dizendo o rei está no quarto de vestir. Na grande cidade onde ele morava, havia muitas coisas interessantes acontecendo e todo dia chegava visita importante. Um dia apareceram 2 vigaristas. Os 2 espalharam pela cidade que eram tecelões e que sabiam fabricar os tecidos mais lindos do mundo. Tecido com cores e estampados maravilhosos. E com um detalhe, as roupas feitas com os tecidos que eles fabricavam eram invisíveis para as pessoas que não soubessem trabalhar direito ou que fossem muito burras. Essas roupas, pelo jeito, são o máximo, pensou o imperador. Se eu usasse essas roupas, ia poder descobrir quem não trabalha direito no meu reino e saber quem é burro e quem é inteligente. Vou mandar tecer o tal pano imediatamente. E deu um montão de dinheiro aos 2 vigaristas para que eles fossem começando o trabalho. Os 2 vigaristas armaram seus teares e fingiram que estavam trabalhando. Nos teares não tinha nem um fiapo, nada. Eles passavam o tempo todo mandando buscar a seda mais luxuosa e o fio de ouro mais deslumbrante, só que guardavam tudo em suas bolsas e ficavam até tarde da noite trabalhando nos teares vazios. Ah, como eu queria saber de que jeito está ficando o famoso tecido, pensava o imperador. E ao mesmo tempo, seu coração batia depressa, com a ideia de que os burros, os incompetentes no trabalho não iam conseguir ver o tecido de sua roupa. Tinha certeza de que não precisava ficar preocupado, que era muito inteligente e trabalhava muito bem, mas mesmo assim achou melhor não ir pessoalmente e mandar outro em seu lugar, dar uma espiada no serviço. Todos na cidade estavam sabendo do poder maravilhoso do tecido e estavam com vontade de ver os vizinhos no papel de burros ou incompetentes. Os tecelões, a todo momento, pediam mais dinheiro, mais seda e mais fio de ouro. Diziam que era para poder continuar seu trabalho, mas nem um fiozinho recebia. Ia parar no tear, pois os 2 iam guardando tudo e continuavam trabalhando no tear vazio. Todos na cidade só falavam no esplêndido pano, até que um dia o imperador resolveu ir pessoalmente dar uma olhada no tecido ainda no tear. Acompanhado por um grupo de homens escolhidos, inclusive os 2 solenes velhos oficiais que já tinham ido antes, foi visitar os espertões tecelões que estavam trabalhando a todo vapor, só que sem dar pontos, pois não havia fio. Lindo, não? Disseram os 2 oficiais muito empertigados. Dê uma olhada, Vossa Majestade. Que estampa, que cores! E apontavam o tear vazio, convencidos de que os outros estavam vendo o tecido. Que droga é essa? Pensou o imperador. Não estou vendo nada. Isso é terrível. Sou burro? Não sirvo para imperador?
mas isso seria a coisa mais pavorosa que podia acontecer comigo. Depois disse: ah, que lindo! Os senhores têm minha imperial aprovação. E balançava a cabeça satisfeito, olhando o tear vazio. Imagine se ele ia dizer que não estava vendo nada. Os nobres que acompanhavam o imperador fizeram muita força, mas exatamente como os outros. Não conseguiram ver nada, mesmo assim, exatamente como o imperador dissera. Ah, que lindo! E deram a ideia ao imperador de inaugurar aquelas roupas esplêndidas no grande desfile do dia seguinte. É lindo, magnífico, sensacional. A notícia correu pela cidade e todo mundo ficou encantado. Iluminados por mais de 16 velas, os tecelões viraram a noite trabalhando. Todo mundo podia ver como eles estavam se esforçando para acabar a roupa nova do imperador. Finalmente disseram: pronto, acabamos. No dia seguinte, o imperador, acompanhado pelas pessoas mais importantes de sua corte, foi à sala do tear. Cada um dos tecelões levantou um braço como se estivesse segurando alguma coisa e disse: pronto, aqui está a calça, aqui está a casaca, aqui está a túnica, e assim por diante. Leves como gás, Vossa Majestade vai ter a impressão de que não tem nada sobre o corpo, mas aí é que está a beleza da coisa. Incrível, como estão bem feitas! Que cortes esplêndido! Diziam todos. Que modelo! É verdade que traje maravilhoso! Finalmente, o principal mestre de cerimônia anunciou: o dossel para a proteção de Sua Majestade está a postos aí fora. Bem, claro, estou pronto, disse o imperador. Os valentes a serviço do imperador roçaram as mãos pelo chão como se estivessem recolhendo a borda do manto. Depois foram andando com as mãos erguidas, pois não queria de jeito nenhum que os outros percebessem que não estava conseguindo ver nada. O imperador desfilava debaixo do lindo dossel, e nas ruas e janelas todos diziam: vejam, que beleza a roupa do imperador, a roupa nova do imperador. Que cauda mais bonita tem sua túnica. Que caimento. Ninguém via nada, mas ninguém queria que os outros percebessem. Claro, só não via os muito burros, os que não faziam seus trabalhos direito. Nunca uma roupa do imperador fez tanto sucesso quanto aquela. Mas ele está sem nada, disse uma criança pequena. Nossa, ouça o que disse esta inocente, disse o pai da criança. E as pessoas começaram a repetir umas para as outras as palavras da criança, até que o povo inteiro começou a gritar: mas ele está sem nada! O imperador sentiu o sangue gelar, pois percebeu que todo mundo tinha razão, mas pensou consigo: agora preciso continuar até o fim do desfile. E os valentes iam andando atrás, carregando uma cauda que simplesmente não existia. Então esse conto é do autor Hans Christian, A Roupa Nova do Imperador. Então terminamos a leitura do texto. Eu peço que vocês façam a leitura novamente e agora nós vamos discutir as principais ideias contidas neles. Então, depois de lermos, vocês irão destacar as palavras e pesquisar os significados no dicionário. Então, é importante, quando a gente está fazendo uma leitura, as palavras que a gente não entende, a gente vai circulando ou grifando e aí depois a gente procura o significado delas no dicionário. Então, a primeira atividade de vocês vai ser isso. Vocês vão circular essas palavras no texto todo, as palavras desconhecidas por vocês, e aí vocês vão procurar o significado dessas palavras no dicionário, né, físico, livro, ou no dicionário online. E aí vocês podem estar anotando assim no caderno. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão dar continuidade
circulando no texto de vermelho 5 adjetivos. Então, na aula passada, nós estudamos sobre essa classe gramatical que são os adjetivos. Nós vimos que os adjetivos, eles dão característica aos substantivos. Então, no texto, vocês vão procurar 5 e vão circular de vermelho. E dando continuidade, nós vamos discutir as ideias do texto. Do que fala o texto? Então, esse texto, ele conta uma história de um rei. Esse rei, ele era muito vaidoso e ele não se preocupava com as outras coisas. A preocupação dele era somente em confeccionar roupas. Então, ele tinha roupa nova para vestir várias vezes no dia. Então, era a única preocupação dele. O gênero textual desse texto é conto. Então, o conto, né, é um texto narrativo, tem personagens, tem o cenário, tem o conflito e tem o desfecho. Dentro desse texto também nós estamos vendo, né, o consumo exagerado e o impacto ao meio ambiente de forma negativa. Então, quando o rei fica confeccionando roupa, comprando mais tecido, comprando mais linha, pagando pessoas para poder confeccionar essas roupas, muitas delas eles nem usam. A gente chama isso de um consumo exagerado. Então, ele é consumista. Ele é diferente de consumidor. Consumidor é aquele que consome aquilo que é necessário. E consumista é aquela pessoa que compra e nem acaba utilizando aquilo que foi comprado. Então, é no caso desse rei. Então, quando você tem esse consumo exagerado, o impacto ao meio ambiente é negativo. Por quê? Porque quanto mais você utiliza, quanto mais você compra coisas, você está contribuindo para a produção de lixo. E esse lixo provavelmente é descartado ao meio ambiente e causa a poluição. Nós vimos também a questão da propaganda enganosa. Então, essas pessoas que chegaram lá, né, que ofereceram esse tecido, esses viajantes, eles falaram para o rei que o tecido era mágico, que as pessoas iam olhar para ele, nem ia perceber que ele estava vestido, ia ter ouro e tudo. E aí eles só iam pedindo material para o rei comprando, só que eles guardavam na bolsa deles, né, e não levavam lá para o tear para poder fazer a roupa. Então, essa propaganda aqui, ela é uma propaganda enganosa. Então, essa pessoa está usando de esperteza. Então, ela está pedindo, guardando para ela e fingindo que está fazendo uma roupa com aquele material para o rei. Então, a gente tem que pensar também nesse sentido da enganação. Então, esse texto também nos mostra isso. O outro é qual era o maior motivo, né, dos gastos do imperador. A gente viu que ele gastava tudo com roupa, com tecido. A outra pergunta, qual eram as qualidades do produto que a dupla de tecelões vigaristas prometiam entregar ao imperador? Então, quando a gente fez a leitura do texto, a gente percebeu que ele disse que era um tecido maravilhoso, que era invisível, que as pessoas iam olhar para ele, não iam perceber que ele estava vestindo e que realizava várias funções. Uma das funções era detectar quem era esperto, gostava de trabalhar e quem era burro. A outra é de que forma os vigaristas conseguiram enganar o imperador. Então, a gente viu que o imperador ele era enganado porque ele não percebia que a dupla de tecelões ficava pedindo material e que não estava empregando na roupa, eles não estavam usando na roupa. Então foi aí que houve a enganação. E aí vocês vão fazer outro final para essa história. Vocês vão fazer a leitura do texto, do final do texto, e vocês vão criar um outro final para a história. E nós vamos dar continuidade com um assunto novo no livro de gramática. Então esse assunto tem o título Encontro consonantal. Então, o que é um encontro consonantal? Quando duas ou mais consoantes aparecem juntas na mesma palavra, elas formam um encontro consonantal. Então, nas aulas passadas, nós já estudamos o encontro vocálico. Nós vimos que o encontro vocálico, que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. E que esse encontro vocálico ele se classifica em ditongo, tritongo e hiato. E hoje nós vamos estudar o encontro consonantal, que é o encontro de duas ou mais consoantes na mesma sílaba, ou em sílaba separada.
Então, no encontro consonantal, cada consoante representa um som. O encontro consonantal pode ocorrer na mesma sílaba. Exemplo, palavras. Então, qual é o encontro consonantal que tem aqui nesse exemplo? É a letra V e a letra R. Então, esse encontro consonantal, ele está na mesma sílaba. Ele não se separa quando a gente faz a separação silábica. Em sílabas diferentes. Exemplo, acordava. Então, ó, acordava. O R separou do D. Então, o encontro consonantal aqui, eles estão em sílabas diferentes. Agora que vocês já sabem o conteúdo, né? Vocês vão fazer uma leitura também aí no livro de gramática de vocês. E aí vocês vão responder as atividades relacionadas da página 41 e 43 do livro de gramática. E hoje também nós vamos ver uma ortografia, que é o H inicial. Então, vamos ler as palavras? Hoje, humanos, hotel. A letra H no início de palavra não representa som. Então, quando eu faço a leitura dessas palavras, vocês percebem que eu estou lendo a partir da vogal, ó. Hoje. Eu não falo H hoje. Humanos. A partir da vogal U, que eu comecei a falar. Eu não falo H humanos. Hotel. A partir do O, eu não falo H hotel. Então, todas as palavras escritas com H iniciais representam o som inicial da vogal. É por isso que a gente fala que ó, o H ele é mudo, ele tem um som mudo. Isso quando está no início de palavras. Agora, responda às atividades propostas nas páginas 44 a 47, também do livro de gramática. Então, vocês voltam no conteúdo, façam a leitura novamente, assiste a videoaula, né? Essa videoaula que a gente está explicando. E aí vocês vão responder as atividades no livro de gramática. Tanto a do encontro consonantal, quanto a da ortografia H inicial. E eu vou também pedir a vocês que vocês façam leitura em casa. Pega livros, né? Senta num lugar aconchegante, silencioso e faça leitura. Isso é muito importante, que vocês, pelo menos um livro por semana, que vocês façam a leitura. E terminamos, né, nossa aula. Até a próxima. E ó, um beijão para vocês.